A gente espera às 20 horas já conectado. Boa noite, são 20 horas do dia 14 de maio de 2021. Sexta-feira, dia de nós fazermos o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e de prosseguirmos com a nossa irradiação, com nossas preces. Boa noite, Emílio. Emílio agora reassumiu a posição de primeiro a conectar. Hoje nós teremos a participação do nosso irmão Ronaldo, que fará a apresentação do Evangelho e os comentários que vocês fizerem serão debatidos, discutidos por ele, né? Então, boa noite, Nana. Boa noite, Rejane. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, Astrogildo. Então, vamos aguardar só mais uns 2 minutinhos para que as pessoas se conectem e a gente possa iniciar, né, com a nossa prece e prosseguir com a nossa leitura do Evangelho, buscando entender um pouco mais sobre a vida espiritual através do que a codificação nos apresenta, né? Oi, Gilca. Boa noite, Gilquinha. Também já está presente, que bom. Sempre ótimo. Essas pessoas já estão chegando. Nossos companheiros de estudo, né? Aqueles que acompanham. E é o que nós precisamos, né? Sermos acompanhados e acompanhar. Para que a gente possa estar se amparando, se ajudando para seguir nessa caminhada. Boa noite, João Bosco. Então vamos lá, Ronaldo. Está entregue, é contigo. Uma boa reflexão aí para a noite de hoje. Obrigado. Bom, meus irmãos, como sempre fazemos, é uma orientação da casa. Antes de iniciarmos a nossa palestra, as nossas trocas de informações, fazermos a nossa prece, pedindo primeiramente a Jesus, o nosso mestre, o nosso guia e modelo, para que nos inspire a todos nós, amparai os nossos lares, as nossas famílias, os irmãos, para que na noite de hoje, ao explanarmos os seus ensinamentos e traduzi-los segundo o nosso conhecimento, agradecemos mais uma vez esta oportunidade que recebemos como trabalhadores do Centro Espírita Maria Madalena, a sua fiel servidora, aquela que renunciou aos prazeres do mundo para servir-te. E sabemos que é uma das maiores servidoras do teu Evangelho. Por isso, sempre agradecemos a oportunidade que ela nos dá, a todos nós, trabalhadores desta casa, que desde 1926 vem ajudando a todos nós, esclarecendo,
nos mostrando o caminho que conduz à nossa elevação espiritual. Obrigado a Jesus, a Maria, aos espíritos que trabalham incessantemente no bem, para que, nesse convívio na noite de hoje, o que aqui aprendermos, colocarmos em prática no nosso dia a dia. Que a tua paz permaneça conosco, que assim seja, graças a Deus. Bom, meus irmãos, na noite de hoje, vamos abordar do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 17, Sede Perfeitos. E hoje abordaremos o item 10, que tem por título O Homem no Mundo. Antes de iniciarmos a leitura e depois os comentários, é sempre bom lembrarmos da importância do Espiritismo na nossa vida, da codificação, que é o Consolador prometido por Jesus, do nosso irmão Allan Kardec, que na sua missão de codificar o mundo espiritual de uma forma clara, seguindo as orientações dos espíritos superiores, para que hoje estejamos aqui lendo mais uma mensagem e fazendo o nosso comentário. O homem no mundo, o item 10. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sob as vistas do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, os vossos corações. Não consintais que neles demore qualquer pensamento mundano ou fútil. Elevai o vosso espírito àqueles por quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias disposições, possam lançar em profusão a semente que é preciso germine em vossas almas e dê frutos de caráter e justiça. Não julgueis, todavia, que, exortando-vos incessantemente a prece e a evocação mental, pretendamos vivais uma vida mística que vos conserve fora das leis da sociedade, onde estáis condenados a viver. Não. Vivei com os homens da vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai com um sentimento de pureza que as possa santificar. Sois chamados a estar em contato com os espíritos de naturezas diferentes, de caracteres opostos. Não choqueis a nenhum daqueles com quem estivermos. Sede joviais, sede ditosos, mas seja a vossa jovialidade a que provém de uma consciência limpa, seja a vossa ventura a do herdeiro do céu, que conta os dias que faltam para entrar na posse da sua herança. Não consiste a virtude
em assumir de severo e lúgubre aspecto, em repelirdes os prazeres que as vossas condições humanas vos permitem. Basta reportei todos os atos da vossa vida ao Criador que vô-la deu. Basta que, quando começardes ou acabardes uma obra, eleveis o pensamento a esse Criador e lhe peçais, num arrobo d'alma ou a sua proteção, para que obtenhais êxito ou a sua bênção, para ela se a concluístes. Em tudo o que fizerdes, remontai à fonte de todas as coisas, para que nenhuma de vossas ações deixe de ser purificada e santificada pela lembrança de Deus. A perfeição está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Mas os deveres da caridade alcançam todas as posições sociais, desde o menor até o maior. Nenhuma caridade teria a praticar o homem que vivesse insulado. Unicamente no contato com os seus semelhantes, nas lutas mais árduas, é que ele encontra ensejo de praticá-la. Aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de aperfeiçoar-se. Não tendo de pensar senão em si, sua vida é a de um egoísta. Ele aqui pede para dar uma lida no capítulo 5, número 26. Não imagineis, portanto, que para viverdes em comunicação constante conosco, para viverdes sob as vistas do Senhor, seja preciso vos silicieis e cobrais de cinzas. Não, não. Ainda uma vez vos dizemos, ditosos sede, segundo as necessidades da humanidade. Mas que jamais na vossa felicidade entre um pensamento ou um ato que o possa ofender, ou fazer-se vele o semblante dos que vos amam e dirigem. Deus é amor, e aqueles que amam santamente, ele os abençoa. É um espírito protetor, Bordeaux, 1863. Essa é a mensagem de hoje. Agora vamos fazer o comentário, os nossos comentários dentro do que lemos. O título já por si é muito sugestivo, vamos dizer assim, porque ele nos mostra o homem no mundo. O Espiritismo, eu sempre gosto de lembrar o motivo que me trouxe a essa doutrina. E aqui estamos até hoje e continuaremos. Como a maioria das pessoas, eu não fugi a essa regra, procurei uma casa espírita por questões de doença, ou seja, como normalmente nós falamos, pela dor. Mais a dor moral do que a dor física, né? Muito bem. E o que eu percebi logo no primeiro dia, eu creio que isso acontece com a maioria de nós, ali encontrei as respostas dos meus questionamentos sobre a vida. E também aprendi
de que a vida material não é o principal, digamos assim, na nossa vida, e sim a espiritual. E fomos por aí, e estamos até hoje, a cada estudo, aprendendo mais, mais e mais. Por quê? Porque a espiritualidade sobre a égide de Jesus Cristo cada dia nos traz mais informações. Se nós estivermos atentos, como hoje é comum falar, conectados com o mundo espiritual e compartilhando os seus ensinamentos, estaremos levando a palavra do nosso mestre de uma forma clara, na ótica científica, filosófica e religiosa. Por isso que, como eu já falei antes, eu me achei nesta doutrina que não a conhecia, ou tinha ouvido falar na realidade, mas abrir o livro dos Espíritos e estudá-lo, não. E quando a gente começa a estudar, vê ali as questões mostradas pela espiritualidade que nós percebemos. É isso que eu busquei a minha vida. E aqui estamos na noite de hoje para tecermos os nossos comentários no item de hoje. Então, o homem no mundo. Todos nós temos um papel no mundo, seja material, espiritual. E é este papel, vamos dizer assim, que nós temos que, em qualquer período da humanidade, com a fé que já temos, superar as adversidades da vida, entendendo a lei de causa e efeito, para ficarmos conscientes de que tudo o que acontece no mundo, inclusive na época atual, é fruto da vigilância do homem. É fruto das suas ações sem ter o evangelho na sua vida. Ou seja, lei de causa e efeito. Sabemos que nada acontece por acaso, não é, meus irmãos? Então, vamos à leitura e o comentário agora. Eu assinalei logo no primeiro parágrafo o item que diz assim: um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sob as vistas do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, os vossos corações, não consintais que neles demore qualquer pensamento mundano ou fútil. Esse é um grande trabalho. Nós temos observado que muitas vezes pessoas dizem: eu não tenho condições de fazer isso. Tem sim. Todos nós temos, pelo seguinte: todos nós fomos criados por Deus. E Deus nos deu, na nossa criação como espírito, todas as formas, as suas leis que está na nossa consciência, para que trabalhemos isso. Agora, se grande parcela da humanidade não faz esse seu trabalho espiritual, não é por falta de oportunidade. Todas são dadas. Muitas vezes a pessoa recusa ou não quer fazer. E quando ele aqui diz um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sob as vistas do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos, é que nós sempre busquemos neste sentimento de piedade para com o próximo, para com nós mesmos, seja o próximo no mundo material ou espiritual. Então, devemos colocar sempre Jesus como nosso guia e modelo, para que tudo aquilo que realizemos, como diz aqui,
com a assistência dos bons espíritos, para que o nosso ato, usando o nosso livre-arbítrio, tenha o mérito pela nossa busca, pela nossa prática, pela nossa assistência àqueles irmãos que estão mas muito mais necessitados do que nós. Mais adiante ele diz: purificai, pois, os vossos corações, que é um trabalho que temos que fazer também, purificar esse nosso coração. Olha o que ele acrescenta: não consintais que neles demore qualquer pensamento mundano ou fútil. E o nosso planeta Terra, sabemos, ao fazermos uma reflexão objetiva, de que há muitos pensamentos mundanos e fúteis. Ora, se eu me rotulo de cristão, rotular-me de cristão é uma coisa, ser cristão é outra. Tá? O cristão, o ser cristão, ele não pode ser ou ter pensamentos mundanos ou fúteis, porque Jesus nos exemplificou isso. Agora, se eu acho que sou cristão e desobedeço às suas leis, que ele trouxe até nós através do Evangelho, é bom nós pararmos e refletir. Ora, se eu, Ronaldo, digo que sou cristão, se eu, Ronaldo, frequento um templo religioso, se eu, Ronaldo, não trabalho mais profissionalmente, mas já trabalhei uma grande parte da minha vida. Eu tenho que respeitar a todos. O cristão não fomenta guerra. O cristão não fomenta discórdia. O cristão não fomenta a violência. E outras questões mais. O cristão é um servidor do Cristo, como ele nos serviu e serve ao seu semelhante. E elimina do seu coração, como diz aqui, né, os pensamentos mundanos ou fúteis. Esse é um grande trabalho, que não é só um trabalho do espírita, é um trabalho de todo filho de Deus. Ora, e nós sabemos que o planeta que nós habitamos sempre está envolvido na violência de qualquer maneira. A violência de não ter o que comer, da fome, a violência de não ter a educação, que é primordial na nossa vida. Eu tive conversando outro dia com os companheiros, Kardec foi professor. Na sua infância, lá em Verdun, né, ele, no colégio, né, que ele estudou como criança, com o seu mestre Pestalozzi, ele se educou, se preparou para poder completar mais adiante a codificação. E essa forma pedagógica é que nós estudamos. Então, o professor é um mestre? Sim. Ninguém no planeta tem a sua formação se não passou por um professor. E isso é importante, porque a doutrina ela foi codificada por professores. Jesus é o nosso mestre. Nos ensinou tantas coisas e continua nos ensinando. Então, quando nós lemos para tirar dos nossos pensamentos mundanos e fúteis, é porque a espiritualidade superior nos mostra, olha, presta atenção nisso aqui, reflete. Aí entra a questão filosófica da doutrina.
Pensa naquilo que você faz. Ou vai fazer, ou fez. Calma, paciência, né? Para que você, quando realizar qualquer ato na sua vida, o faça de forma refletida, para errar menos. Né? A espiritualidade superior, ela não impõe nada. Deus não impõe, ele nos mostra. O caminho é nosso. Se vamos fazer os seus ensinamentos ou se não vamos fazer. E assumir os nossos erros, acertos também. E também tem aqui, olha, elevai o vosso espírito àqueles por quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias disposições, possam lançar em profusão a semente que é preciso germine em vossas almas e dê frutos de caridade e justiça. Lançai, isso aqui é importante, né? Para que germine esses frutos, nós temos que lançá-lo e trabalhar. A casa espírita é uma escola e é um hospital. Muitas vezes nós entramos na casa material, no hospital, porque estamos buscando ajuda para as nossas enfermidades. E lá encontramos a escola. Não é? Eu aprendi isso nesta casa que eu estou há 29 anos. Não é? E também aprendi aí que a casa material, ela tem o seu desdobramento fluídico, espiritual, onde nossos irmãos também são tratados quando são levados aí para, juntamente com o corpo mediúnico, ser tratado por todos nós. Então, esse intercâmbio, como já lemos aqui, não é, nos mostra o papel do homem no mundo. Mais adiante, eu coloquei aqui no outro parágrafo. Primeiro, no terceiro parágrafo. Sois chamados a estar em contato com espíritos de naturezas diferentes, de caracteres opostos. Não choqueis a nenhum daqueles com quem estiver. A doutrina é sábia, porque as informações foram trazidas a nós por espíritos sábios, por espíritos superiores, com a permissão do nosso Mestre Jesus. Então, quando aqui afirma, né, que nós somos chamados a entrar em contato com espíritos de naturezas diferentes, porque cada espírito neste planeta, vamos ficar só no planeta Terra, né? Estejamos nós no plano material ou no plano espiritual, não é? Como afirma aqui, nós somos de naturezas diferentes. Todos somos espíritos, mas a natureza que ele se refere aqui e os caracteres opostos é o perfil de cada espírito. Porque cada um de nós entendemos a vida de uma maneira, mas é importante que entendamos o seguinte, que a vida ela é uma dádiva de Deus. Primeiro, se ela é uma dádiva de Deus, eu tenho um compromisso através das existências, desde a minha origem. Aliás, a minha não, a nossa origem como espírito, até a época atual, é um compromisso divino, porque Deus nos deu essa vida para evoluirmos, para trabalharmos na sua obra e não destruir a sua obra, como vemos acontecer hoje neste planeta. A cada dia, não é divulgado incêndios, poluição, tudo isso. Temos também o esforço de irmãos dedicados a manter o planeta vivo.
para que possamos viver bem. Isso nós estamos falando do lado material, mas o lado espiritual também tem uma influência fortíssima, porque o que nós emitimos como pensamento, como lemos anteriormente, se são pensamentos mundanos ou fúteis, o pensamento é uma energia. Ele cria uma psicosfera em nós, na nossa casa, aonde estivermos, e reflete o quê? Na psicosfera do planeta. Agora, quando é pensamentos evoluídos, de amor, caridade, também emitimos isso. Então, a humanidade tem que reverter este processo. E entendermos que os nossos irmãos espirituais nos atendem a todo instante. Muitas vezes nós pedimos algo que, naquele momento, ainda não podemos receber aquilo que solicitamos. Como diz Emmanuel, num livro seu, calma. Vai chegar a hora daquilo. Mas, enquanto não chega, vamos trabalhar arduamente. Vamos levar a nossa palavra e praticarmos aquilo que falamos. E a humanidade, nós pedimos muita paz a companheiros que pedem e trabalham na paz. Na nossa casa, sempre que encerra presencialmente às sextas-feiras, nós cantamos uma música, A Paz do Mundo, né? Paz pela paz, começa em mim. Não é? Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. É uma frase, é uma oração em forma de música, mas que toca a todos nós. Então, vamos ajudar ao companheiro, ao irmão, a reverter, muitas vezes, os pensamentos fúteis, como diz aqui, ou mundanos, utilizando a prece ou de qualquer outra maneira que, naquele momento, possamos exercitar. Mais adiante, primeiro, segundo, terceiro, no quarto parágrafo, eu assinalei aqui. Basta que, quando começardes ou acabardes uma obra, eleveis o pensamento a esse Criador e lhe peçais, num arroubo d'alma, ou a sua proteção, para que obtenhais êxito ou a sua bênção para ela, se a concluístes. Olha que mensagem. Qualquer ato que eu realize, qualquer tarefa, sempre pedirmos a Deus. Sempre agradecermos a Deus, aos nossos irmãos espirituais, por concluirmos mais uma tarefa naquele dia. Repito, seja em nossa casa, seja no nosso trabalho, aonde estivermos, na casa espírita, que é o local que nós vamos para trabalhar também, para que esse agradecimento que nós fizermos é pela conclusão de mais uma tarefa. Amanhã teremos outra. Nós temos que dialogar com o plano espiritual sem aquela barreira que foi criada ao longo dos milênios de que os espíritos não podem falar conosco. Os espíritos só voltarão no dia do juízo final. Não, o espiritismo acabou com isso. Os espíritos estão ao nosso lado, onde estivermos. Vamos recebê-lo na nossa casa. Eu falo muito isso quando estamos
fazendo alguma palestra, alguma explanação, quando realizamos o culto do Evangelho no lar. Vamos receber esse irmão, assim como nós somos recebidos quando vamos visitar algum colega, algum companheiro em sua residência, somos bem recebidos, gostamos muito, então vamos recebê-lo, porque é em nome de Jesus que nós estamos em tarefa contínua. Estejamos no nosso estado de vigília ou dormindo o corpo físico. O espírito está trabalhando sempre. E é muito bom o trabalho. Muito bom. Nos desenvolve, ativa no lado material o nosso corpo físico, nossos neurônios, todos os nossos órgãos, trabalhando de uma forma uníssona para gerar alguma coisa. Agora, nunca esqueçamos de agradecer, como colocamos aqui. No próximo parágrafo, diz o seguinte, que eu assinalei. A perfeição está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Mas os deveres da caridade alcançam todas as posições sociais, desde o menor até o maior. Isso é importante, que nos mostra, como diz aqui, né, que o Cristo não tem classes sociais, não tem rico, não tem pobre. Para ele, todos são seus irmãos. E, como tal, ele mostra, dá a oportunidade a todos. Nós, do lado de cá, é que criamos castas, né? Criamos níveis sociais pautados na fortuna, no dinheiro, no poder. Não é isso que Cristo deixou para nós. Lógico, já comentamos em outras lives aqui, de outros companheiros também, que tudo é importante, o dinheiro tudo isso, mas nós não podemos nos apegar a algo material que não levamos para o plano espiritual. Vamos utilizar toda esta fortuna, mundialmente falando, para distribuirmos mais para os sofredores, para aqueles irmãos que, enquanto nós abordamos o tema de hoje, muitos estão nas ruas, sem o alimento. Muitos, o dia de hoje, não colocaram nenhum alimento para o seu corpo físico. Essa sociedade tem que acabar. O homem tem que submeter aos desígnios de Deus. E Deus, como lemos aqui, é amor. E quem ama, ama. Quem ama não mata, quem ama não comete violências. É isso que a sociedade tem que refletir bastante no seu dia a dia para ver o homem no mundo. E para encerrarmos o nosso comentário, eu assinalei no último parágrafo o seguinte: ditosos sedes, segundo as necessidades da humanidade, mas que jamais na vossa felicidade entre um pensamento ou um ato que o possa ofender. Então, ser feliz é estar bem consigo. Saber, hoje não cometi nenhum ato violento contra nenhum irmão, nem pelo pensamento. Santo Agostinho fazia isso todas as noites quando ele ia recolher, descansar o seu corpo físico, porque seu espírito continuaria em trabalho. Ele fazia uma reflexão de tudo o que ele tinha feito naquele dia. Isso está na pergunta, acho que é 1019, se não me falha a memória, do Livro dos Espíritos. Então, ele fazia uma reflexão. O que ele ainda tinha falhado, ele procurava o dia seguinte
não repetir. E o que ele tinha acertado, no dia seguinte, aperfeiçoar. É isso que Jesus aguarda de nós pacientemente, calmamente, para que este planeta que ele construiu com todo o seu amor, com todo o seu conhecimento e os operários ao seu serviço, seus mensageiros, nos deu uma casa maravilhosa, que não nos falta nada. O que nos falta atualmente é a desobediência ainda do homem às leis divinas. Mas um dia chegaremos a essa perfeição, trabalhando pelo mundo de regeneração, ajudando a todos dentro das nossas possibilidades. Em nome de Jesus, em nome de Deus, nosso Pai. Então, agradecemos, não é, a oportunidade e, como sempre, aguardamos os comentários ou alguma colocação que o nosso irmão Astrogildo coloca aí para que possamos tecer algum comentário ou ouvir o comentário de algum companheiro ou companheira que está nos assistindo, tá bom? Estamos aguardando alguma mensagem que coloque. Ronaldo, nós temos a participação de vários irmãos aqui conosco, conversando lá com o Emílio, a Nana, a Rejane, a Gilca, João, a Munhoz, a Cris Araújo, a Ana Lúcia, o Zé Luiz, a Clélia, e a Ivone Maciel, e aqui Carlos Leite. E o Carlos Leite fez um comentário aqui para a gente, né, que a gente pode pensar um pouquinho mais aí, o que você pode colocar a respeito disso. Vamos lá. Okay. Deixa eu acertar melhor essa imagem. Tá. Eita, pronto, aí. Tá. A mudança que... Pode ler, Astrogildo. A mudança que queremos no mundo é preciso que façamos em nós. Né? Perfeito, Carlos. É isso mesmo. Devemos mudar o nosso interior, esse espírito, né, de milênios, já que somos, né, e sermos exemplo. Né? E o trabalho constante, incessante no bem, porque o bem nos fortalece, né? O bem nos dá ânimo ao trabalho do amor. Eu, nos últimos, digamos assim, dias, quando o nosso irmão Chico Xavier, o que eu vou falar, eu ouvi de um companheiro nosso, muito ligado a ele, né, dizia que o Chico, o espírito que nós conhecemos como Chico Xavier, até no momento do seu desencarne, isso foi palavras dele, eu não lembro o nome desta pessoa agora, desse irmão que colocou, e ele percebeu, enquanto o corpo aguardava o momento do sepultamento, ele via o espírito do Chico Xavier trabalhando, resgatando irmãos da Terra que estavam presos. Nós temos que seguir esse exemplo. Trabalharmos incessantemente contra todas as adversidades. Aí sim, como você colocou, estaremos fazendo em nós esta mudança e estaremos sendo exemplo para outros, assim como nós nos miramos no exemplo que eu coloquei agora de Chico Xavier e tantos companheiros da doutrina, né? Divaldo, Raul Teixeira e dezenas e centenas, que são exemplos para nós da nossa reforma, como você colocou aí, ok?
Obrigado pelo seu comentário. É importante que a gente lembre, né, que a gente tem a mania de botar as coisas fora da gente, né? Então, o mundo, nós fazemos parte do mundo. Se a gente quer uma mudança, nós, fazendo parte, temos que mudar também. Começa por nós, né? Então, que a gente fala, né? A paz do mundo começa em mim. Se eu quero a paz, eu tenho que trabalhar essa paz. Eu tenho que fazer a minha parte de contribuição para essa questão. Então, tudo que está acontecendo, é como a Giovana gosta de dizer, né? Nós temos alguma responsabilidade. Se nós realmente não estamos fazendo nada diferente, nós temos alguma responsabilidade com relação a isso. E aí temos que assumir e fazer a nossa mudança, né? Perfeito. E, Astrogilda, a gente sabe que Deus, Jesus, não quer nada excepcional de nós. Eles desejam que nós façamos o que está ao nosso alcance, mas façamos bem, não é? Como diz o texto aqui, amor, caridade. Estamos aprendendo a fazer isso. E isso nos reconforta, não é? Nos dá uma força além, muito além, para encararmos as diversas situações da vida e dar a nossa contribuição, seja do lado material, ou seja do lado espiritual. Ok? Sem dúvida. Não é? Pois bem, não temos mais... pode falar. Não, é isso mesmo. Pode comentar. Não temos mais nenhum comentário. Parece que a explanação alcançou a todos, né? Sem que dúvidas tenham surgido. Às vezes as dúvidas surgem depois, né? Que a gente fica pensando naquilo que a gente ouve. E aí depois é que a dúvida aparece. Aí diz assim, puxa, eu podia ter comentado isso, podia ter perguntado. Você é um professor aposentado, o Astrogildo. Eu, Ronaldo, fui daqueles alunos que eu perguntava o que eu não entendia. Alguém não entendeu, eu era o primeiro a suspender o braço. Olha, professor, não entendeu, mas não entendeu o quê? Isso. Aí dizia, Ronaldo, você é o único na sala que pergunta, porque os outros, quando eu pergunto, vocês entenderam? Todos dizem sim, você é o único que diz não. Vamos lá. Aí todo mundo, no final, tinha dúvidas da pergunta. E é bom a gente perguntar e comentar também, na minha visão. A questão da pergunta é importante porque mostra que a pessoa está participando dentro da conversa, né? Ela não está simplesmente só ouvindo, não. Ela está interiorizando aquelas questões e refletindo, trazendo para o seu dia a dia. E aí fica diferente, surgem as dúvidas. É verdade. E um detalhe que você também... Um detalhe que você também sabe disso, muitas vezes eu vi você falando lá no Madalena, naquelas palestras, que às vezes a espiritualidade nos intui aquela pergunta que nós fazemos porque eles têm que ouvir de alguém que está falando a dúvida que ele tem, como foi colocado aí, não é? A intuição chega a nós através deles, porque eles também têm que ser esclarecidos por nós. E isso é fundamental. Ou um comentário também, né? Não é só a pergunta. Esse ponto é importante, que nós precisamos entender que muitos irmãos que estão no plano espiritual, eles não conseguem se sintonizar com espíritos mais evoluídos, mais esclarecidos. Por isso é importante eles nos ouvirem. Né? Então, essa pergunta, quando vem através de um irmão, às vezes a gente pensa, será que é minha? Muitas vezes não é. Você foi intuído a fazer essa pergunta por algum irmão que
não consegue se sintonizar com espíritos mais evoluídos e receber deles a resposta. Como o nosso nível ainda é mais baixo, estamos materializados, facilita para eles, não é isso? Perfeito, isso mesmo. E é o nosso papel também, né, o Astrogildo? Ser um instrumento de, como diz aqui, de espíritos superiores e os ditos inferiores, que estão, como você afirmou agora, no nosso nível. Então, esse intercâmbio é fundamental. Pois é. Então, meu amigo, acho que chegamos aí ao momento de nós fazermos a nossa prece, né? E fazer a nossa pausa aqui, para que a gente possa prosseguir no nosso final de semana, né? Ok. Então vamos pode falar. a nossa irradiação. Não é a irradiação, né, para os lares. E a irradiação para os lares. A irradiação para todos aqueles que buscam, não só hoje, como ontem, como amanhã. O nosso mestre, um dos maiores ensinamentos que eu acho lindo, quando ele nos diz: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E este é o momento de nós irmos a ele. Pedir, agradecer, não só por nós, como pelos nossos irmãos, e sermos através da prece nesse instante, irradiando para todos os lares as suas bênçãos, a sua infinita misericórdia. Estejamos nós em nossos lares, hospitais, nas ruas, aonde esteja um irmão necessitado desta ajuda. Sabemos que as falanges médicas ao serviço de nosso mestre, ao serviço de Maria, ajudam a todos nós dentro do nosso merecimento. Obrigado por mais esta noite e vamos encerrar com a prece que ele nos ensinou, a oração dominical. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, agora e na hora do nosso desenlace. Obrigado a Jesus, a nossa mentora Maria Madalena, por mais esta noite de explanação e de aprendizado do teu Evangelho. Muito obrigado, muita paz para todos, que assim seja. Graças a Deus. Uma boa noite para todos. E na segunda-feira estaremos novamente juntos com a prece coletiva, com a nossa irmã Giovana. Um bom final de semana para todos. Que assim seja. Um abraço, Astrogildo. Boa noite a todos aí. Muito obrigado mais uma vez. Uma boa noite. Um abraço.